Honorários profissionais na odontologia. Artigo remuneração de 3 planos odontológicos da cidade de Maceió, Alagoas, em comparação à tabela VRPO-CFPO. Introdução. Neste novo século, a odontologia brasileira encontra-se saturada de profissionais. Apesar deste fato, o Brasil é um país que enfrenta ainda grandes problemas com relação à saúde bucal. Sabe-se que há pouco tempo, a maioria da população não tinha acesso aos consultórios particulares, por questões socioeconômicas, estando-lhe como única opção o atendimento prestado pelo serviço público. Segundo Morita Haddad Araújo, o Brasil é um país com uma das maiores concentrações de profissionais de odontologia do mundo. Em números absolutos, são 219.575 profissionais cadastrados. Segundo dados de 2015, do Conselho Federal de Odontologia, o Brasil possui 271.696 cirurgiões dentistas cadastrados. Apesar dessa grande oferta de profissionais no mercado de trabalho, significativa parcela da população ainda continua desassistida, devido tanto pela falta de um eficiente, integral e digno atendimento no setor público, apenas voltado em determinados locais para a resolução emergencial de problemas bucais, principalmente a dor de dente, quanto pelo aspecto cultural da parte da população que ainda percebe que o serviço de atendimento odontológico particular como sendo acessível a poucos pela suposição de um alto custo. Em função dessa situação, surgiram algumas formas diversas de contratos, convênios e credenciados. Justifica-se esse evento pela tentativa de se buscar uma ampliação do mercado de trabalho. O cirurgião dentista passou, então, a aceitar e formalizar as suas clínicas, contratos, prestação de serviço com empresas e instituições para atender funcionários, empregados, beneficiários e seus familiares. Este acordo recebeu o nome de credenciamento ou convênio. Os convênios cresceram rapidamente no mercado, se apresentando como uma oportunidade de trabalho para os profissionais da área, assim como mais uma alternativa aos consumidores. Eles comercializam assistência à saúde bucal, atuando no mercado de serviço onde há muitos cirurgiões dentistas sem possibilidade de desenvolver uma prática profissional satisfatória e também um grande número de indivíduos sem o acesso ao atendimento odontológico. Segundo Belardinelli, o convênio pode ser conceituado como o estabelecimento de um agente regulador das relações entre prestador e tomador de serviços de saúde. Na odontologia, corresponde a um elemento que introduziu relação direta entre o cirurgião dentista e o paciente. Os convênios oferecem aos seus empregados um aumento indireto dos seus salários, e da mesma forma, ele deveria remunerar quem presta serviços. Entretanto, não é isso que acontece. Os convênios são contratos prontos oferecidos aos cirurgiões dentistas, não sendo oriundo do entendimento entre partes. São de fato verdadeiros contratos de trabalho e defendem invariavelmente os interesses das empresas e não dos profissionais. É provável que para muitos cirurgiões dentistas a cobrança de honorários ocorra principalmente com base no que é observado com o preço fixado na concorrência, talvez por desconhecer a diversidade de critérios que devem ser elencados para a correta fixação de honorários em odontologia, quais sejam éticos, legais e administrativos, custos fixos e variáveis, tempo de execução e diferenciação, qualificação profissional. Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo comparar as remunerações médias efetuadas por 3 planos da cidade de Maceió, Alagoas, em relação à existente tabela de valores de referência para procedimentos odontológicos, VRPO, estabelecido pelo Conselho Federal de Odontologia, CFO. Material e método. Para cumprir o objetivo da presente pesquisa, foi utilizada inicialmente a tabela VRPO. Essa tabela é fruto da discussão desde a década de 80, quando a Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos, CNCC, composta pelas entidades representativas, CFO, a Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas, a Associação Brasileira de Odontologia, a Federação Interestadual de Odontologistas e a Federação Nacional de Odontologistas, buscou definir valores referenciais para os procedimentos odontológicos que protejam os cirurgiões dentistas do aviltamento profissional na relação com os operadores de planos de saúde e sejam, ao mesmo tempo, compatíveis com o mercado. Para sua composição, a tabela VRPO considera os custos fixos e variáveis de cada procedimento. Como método, a tabela VRPO foi analisada por categorias de serviços,
conforme se distribuem originalmente na mesma, a saber, diagnóstico, prevenção, odontopediatria, dentística, endodontia, periodontia, prótese, cirurgia, ortodontia e radiologia. Essas categorias foram tabuladas no programa Microsoft Excel de 2007, por meio da seguinte metodologia. Primeiro, abriu-se um arquivo do Excel e nele foram criadas 10 abas nomeadas, respectivamente, de acordo com cada categoria de serviço da VRPO. Segundo, dentro de cada aba, categoria de serviço, foi digitado na primeira coluna o nome dos procedimentos da tabela VRPO e na segunda coluna o respectivo valor em real atribuído ao mesmo. Terceiro, por fim, reservou-se a terceira, quarta e quinta colunas para a digitação dos valores de comparação dos planos odontológicos que foram nomeados por meio das letras A, B e C, buscando preservá-los. No mesmo, sabendo que se destacando, essas tabelas são disponibilizadas, fornecidas livremente para todo e qualquer cirurgião dentista que tenha interesse em aderir aos planos. Os valores de remuneração dos planos odontológicos digitados vieram de 3 tabelas de honorários profissionais odontológicos da cidade de Maceió, Alagoas, obtido entre os meses de janeiro e fevereiro de 2014. A seleção dos planos seguiu o critério que, presumidamente, estes fossem o que à época possuíssem o maior procura e o interesse de adesão profissional. Concluída a digitação dos valores dos planos, verificou-se visualmente a existência de qualquer célula em branco nas colunas A, B e C, por aba de categoria de serviço. A ocorrência da célula em branco, gerada pela não prestação de serviço pelo plano, provocou a exclusão da linha por inteiro. Após essa fase, foram calculados os valores médios pagos por categoria de serviço VRPO e dos planos separadamente. Por fim, os valores médios dos planos foram comparados aos da VRPO e determinou-se a média percentual de acréscimo ou defasagem. Resultados: do total de 10 categorias de serviço que foram objeto de estudo, 4 foram excluídos pelos mesmos motivos em sequência explicitados. 2, odontopediatria e prótese, pelo fato do plano B não abonar tais categorias de serviços. A terceira categoria, ortodontia, foi excluída pelo motivo do plano B ofertar pacotes que não incluíam valores por procedimento e sim o tratamento ortodôntico como um todo. Soma-se à ortodontia o motivo dos 2 planos terem dados parciais de procedimentos. A quarta e última categoria de serviço excluída foi a de periodontia, pois também não pode ser avaliada por apenas um procedimento. Poderia ser comparado com a tabela dos 3 planos odontológicos, sendo inviável a comparação da média de procedimentos. Diante desses fatos, 6 categorias foram excluídas em análise final da pesquisa, sendo elas diagnóstico, prevenção, dentística, endodontia, cirurgia e radiologia. Na tabela 1, observa-se os valores médios brutos e médias percentuais de defasagem dos planos odontológicos em relação à VRPO, por categoria de serviço. Nota-se que em todas as categorias de serviços analisadas, o plano que melhor remunerou foi o plano com a média de defasagem de 42%. Neste plano, as categorias de prevenção, endodontia, radiologia e dentística, em ordem crescente, apresentam os menores percentuais de defasagem, sendo eles 22%, 26%, 30% e 40%, respectivamente. As demais categorias apresentaram índice acima de 50%. Por outro lado, o plano odontológico que pior remunerou, de acordo com a presente pesquisa, foi o plano C, com média de defasagem geral de 65%, tendo o diagnóstico com a categoria de serviço com maior defasagem de 83%. Discussão. Frente aos dados existentes sobre o assunto abordado, entende-se que é de suma importância, principalmente para os profissionais da área odontológica, debater os resultados encontrados e analisados neste presente artigo. É esperada uma discussão com os dados concretos aqui observados, sobre a atual situação do trabalho existente entre cirurgiões dentistas versus planos odontológicos, sobre o ponto de vista remuneratório, na cidade de Maceió, Alagoas. Porém, uma comparação direta e ampla dos dados encontrados é difícil devido à escassa literatura científica que aborde e discuta sobre os valores de remuneração praticados pelos planos odontológicos de Maceió, Alagoas. Contudo, existem alguns estudos que se propuseram a avaliar elementos da relação profissional versus planos em outras cidades brasileiras. Apesar do caráter abordado nessas análises, possuem uma metodologia diferente em relação a essa pesquisa.
É possível praticar uma comparação entre esses assuntos abordados em ambas as pesquisas. No que se refere ao nível de satisfação entre profissionais de planos de saúde, destaca-se o estudo realizado na cidade de São Paulo no ano de 2013, no qual mostrou que médicos, cirurgiões dentistas e fisioterapeutas possuem uma relação de visão negativa quando se trata de saúde suplementar. A análise mostrou que 80% dos profissionais tiveram necessidade de aumentar a sua carga horária de trabalho para que fosse suprida a sua defasagem dos honorários que são pagos pelos planos. Além disso, 70% dos cirurgiões dentistas classificaram como ruim ou péssima a atuação das operadoras dos planos de saúde e 28% avaliaram como sendo regular, 2% marcou a opção boa e apenas 1% classificaram como ótima. É um direito do cidadão brasileiro, quando em condições de produzir para o sustento de várias vidas e várias necessidades, adquirir, por meio de seu ofício, o que lhe é devido. Ofício trabalhado, conquistado sempre com os respaldos de atitudes éticas, honestas e transparentes. Conclui-se que a remuneração dos procedimentos odontológicos, que envolveu todas as especialidades oferecidas por planos odontológicos de Maceió ao cirurgião dentista, está abaixo dos valores determinados na tabela VRPCO-FO. O cirurgião dentista deve usar dados administrativos de base técnica para calcular seus honorários, estando atendendo ao fator de que existem situações onde até mesmo o preço mínimo previsto pelo VRPO pode ser insalubre para a sua estabilidade financeira e sustentabilidade no seu negócio. Entenda-se, consultório ou clínica, é que, portanto, o uso da tabela VPRO tem possibilidades e limitações. Os profissionais da odontologia, principalmente o cirurgião dentista, precisam, em conjunto com as estendidas de classes profissionais, entender, refletir e estimular melhorias nas relações de trabalho praticadas no setor. Este trabalho visa contribuir para essas ações, estabelecer metas remuneratórias e conseguir atingi-las para parecer ser a melhoria de forma de alcançar o atendimento diferenciado, com maior probabilidade de êxito clínico, satisfação profissional e melhor qualidade de vida ao cirurgião dentista. A tabela VPRO-CFO propõe, sem a perspectiva da manificação e ajuste corporativos de valores, oferecer um mínimo de valores plausíveis de dignidade remuneratório aos procedimentos clínicos do cirurgião dentista. Esse trabalho visa sua divulgação e uso principalmente por parte dos profissionais vinculados a planos odontológicos, no sentido de melhorar o alcance